Oi, gente! Hoje é a nossa terceira aula de fatoração de polinômios. Na nossa primeira aula, nós vimos esses três primeiros casos aqui: fator comum e evidência, agrupamento e diferença de dois quadrados. Na segunda aula, a gente viu o trinômio do quadrado perfeito. E hoje nós vamos ver o trinômio do segundo grau, que é diferente do trinômio do quadrado perfeito. A técnica de encontrar o trinômio do segundo grau é diferente da técnica de encontrar o trinômio do quadrado perfeito. Bem, a nossa aula a gente vai dividir em duas partes. A nossa primeira parte, nós vamos ver casos onde o coeficiente A é igual a 1. E na nossa segunda parte da aula, a gente vai ver casos onde o coeficiente A é diferente de 1, que são técnicas um pouco diferentes, então eu dividi ela em duas partes. Então, vamos para a nossa primeira parte. Então, a primeira parte, nós vamos ver trinômios, né? Onde A é igual a 1, né? Então, eu vou dar esses 4 exemplos aqui, que a gente vai ver, né? Todos eles o coeficiente é 1, né? Quando não tem nada é 1. E aí, a gente vai ter que achar esse produto aqui, tá? Multiplicação de dois parênteses, tendo dois termos dentro dele, tá? Bem, nós vamos começar com os dois primeiros. Por que nós vamos começar com os dois primeiros? Porque os dois primeiros, daqueles 4 exemplos que eu mostrei para vocês, nós temos o terceiro termo positivo. E os outros dois últimos, nós temos o terceiro termo negativo, que é um pouquinho também diferente. Então, quando a gente tem, né, o terceiro termo do trinômio do segundo grau positivo, a regra vai ser o seguinte: o sinal, né, dos termos dos parênteses será o sinal do segundo termo do trinômio. Então, o sinal que vai ficar dentro do parêntese vai ser o sinal do segundo termo, ou seja, aqui é positivo, então o sinal vai ter que ser positivo, tanto do primeiro parêntese como do segundo. Nesse caso aqui, como ele é negativo, aqui vai ficar negativo. Eu vou fazer os dois, passo a passo, tá, gente? Então, a gente já viu qual é o sinal que vai ficar. Vai ficar positivo se o segundo termo é positivo e negativo se o segundo termo é negativo. Depois, o primeiro termo, né, do parênteses, dos dois parênteses, vai ser a raiz quadrada do primeiro termo do trinômio. Então, a gente vai perguntar: isso aqui é quadrado de quem, né? E aí, o resultado vai ser o primeiro termo, né, dos dois parênteses. E a terceira regra é: o segundo termo do parêntese vai ser calculado, né, a partir da soma e do produto das raízes. Mas quem vai ser a soma e quem vai ser o produto, né? A soma vai ser o termo do meio e o produto vai ser o terceiro termo. Então, a gente vai fazer esse primeiro aqui, né? A é igual a 1 e aqui o terceiro termo é positivo. Então, a regra é: o sinal de dentro vai ser negativo, porque o segundo termo é negativo. Então, aqui vai ficar negativo, aqui vai ficar negativo. O primeiro termo vai ser o quadrado do primeiro termo do trinômio. Quem ao quadrado dá x ao quadrado? X, né? Então, aqui vai ser x e aqui também vai ser x. E o segundo termo, a gente vai ter que encontrar a soma e o produto. Eu falei, né, que a soma vai ser o segundo termo. Então, é 7. E o produto vai ser o terceiro termo, que é 10. Então, a gente tem que encontrar dois números que multiplicado dá 10 e que somado dá 7. Tá, gente? 7 positivo, tá? Mesmo que aqui é negativo, você vai botar aqui positivo. Então, fazendo as possibilidades do produto, eu encontrei, né, que 1 vezes 10 dá 10 e que 2 vezes 5 dá 10. São as únicas possibilidades que nós temos para a multiplicação de dois números para dar o produto 10. Então, ou vai ser 1 e 10 ou vai ser 2 e 5, o resultado daqui. Como é que a gente vai saber? A gente vai fazer a soma desses números aqui. E aí, essa soma tem que dar 7.
Então, no primeiro caso, 1 mais 10, né, vai dar 11. Não vai dar o resultado da soma. E no segundo caso, 2 vezes 5, 2 mais 5 dá 7. Então, o resultado, né, é 2 e 5. Então, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 5. Tanto faz você botar 2 e 5 aqui ou 5 aqui e 2 aqui. Então, gente, esse aqui é o resultado do trinômio quando A é igual a 1 e o terceiro termo é positivo. Agora, nós vamos fazer o segundo exemplo, né? Quando A é 1 e quando o terceiro termo é positivo, né? A regra diz, né? Quando o terceiro termo é positivo, o sinal que vai ficar aqui é o sinal do segundo termo. Então, o segundo termo é positivo, então aqui vai ficar positivo, tá, gente? Olha, eu botei aqui do lado para vocês compararem. Aqui ficou negativo, porque aqui é negativo o segundo termo, tá? E aqui é positivo, porque o segundo termo é positivo. E agora a gente vai pegar a soma e o produto. A soma tem que ser 8 e o produto tem que ser 15. Então, tem que fazer as possibilidades de multiplicação, né, para ver o resultado que dá 15. E aqui eu já fiz, né? 1 vezes 15 dá 15, 3 vezes 5 dá 15. São as únicas possibilidades de multiplicação de dois números para dar um resultado 15. E aí, a gente vai fazer a soma desses números, né? Então, 1 mais 15 vai dar 16 e 3 mais 5 vai dar 8. Então, o nosso resultado para esse vai ter que ser 3 e 5, porque multiplicando dá 15 e somando dá 8. E o primeiro termo aqui, que eu esqueci de fazer, né, é o quadrado do primeiro termo, né? Quem é o quadrado vai dar x ao quadrado? O próprio x. Então, esse aqui é o resultado, tá? Para A igual a 1 e o terceiro termo positivo. Agora, nós vamos fazer dois exemplos onde o último termo é negativo, tá? Quando o último termo é negativo, tem uma diferençazinha quando o último termo é positivo que a gente fez anteriormente. Então, a regra então, né, quando o último termo é negativo, os sinais dos termos do parente serão diferentes. Ou seja, um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Então, eu já coloquei aqui o primeiro exemplo, né? Então, um sinal tem que ser positivo e o outro sinal tem que ser negativo, porque o último, ele é negativo. Quando o último é negativo, eu vou ter que ter um sinal diferente do outro. O primeiro termo, tá? Vai ser, né? O primeiro termo dos parênteses, dos dois, vai ser o quadrado do primeiro termo. Então, quem ao quadrado vai dar x ao quadrado? X. Então, aqui foi igual ao exemplo anterior. Bem, gente, agora a gente vai encontrar o segundo termo dos parênteses. A regra diz, o segundo termo do parênteses, a gente vai trabalhar com produto e diferença. Agora vai ser produto e diferença, não vai ser produto e soma. Então, o produto vai ser o terceiro termo, sem o sinal dele, negativo, ele vai ficar positivo. E a diferença vai ser o segundo termo. Produto é igual a 14 e diferença é igual a 5. Então, gente, a gente tem que achar a multiplicação de dois números, onde o resultado vai dar 14. Eu já coloquei aqui, né? 1 vezes 14, né? Que dá 14, e 2 vezes 7, que dá 14. São essas possibilidades, né? Que dá o produto 14. E agora a gente vai fazer a diferença, tá? Então, eu posso fazer 1 menos 14 ou 14 menos 1. Vou fazer 14 menos 1, que dá 13. Então, essa diferença não deu 5. E, nesse caso aqui, 2 e 7, se eu fizer 7 menos 2, vai dar 5. Então, os termos vai ser 7 e menos 2. Então, esse 7 a gente vai botar aonde tiver o sinal positivo, porque ele aqui é positivo, então vai ficar 7 aqui. E
o 2, como ele é menos aqui, ele vai ficar no parênteses onde tem o sinal menos. Então, o resultado vai ser esse aí, quando a gente tem o terceiro termo negativo. Então, gente, aqui é um resuminho da técnica, né? Quando A é igual a 1, ou seja, o primeiro termo é igual a 1. Quem quiser copiar isso aí ou printar a tela, isso aqui está resumindo tudo aquilo que a gente falou. Como isso aqui, esse termo aqui é positivo, os sinais dos parênteses vai ser o sinal do segundo termo, tá? Que deu positivo. O primeiro termo vai ser a raiz quadrada do primeiro termo daqui, então x. E esse 3 e esse 5 a gente fez pela soma e o produto, tá? O produto vai ser o último termo e a soma vai ser o segundo termo. Então, eu coloquei aqui o resultado para vocês, né? Vai dar 3 e 5, porque multiplicando dá 15 e somando dá 8. Esse aqui, então, é o resumo do primeiro exemplo que a gente fez. Esse aqui é o resuminho do segundo exemplo, aonde o terceiro termo ele é negativo. Esse aqui é um pouquinho diferente do primeiro exemplo, né? Quando o terceiro termo for negativo, os sinais vão ser contrários dos parênteses. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo, tá? Então, vai ser positivo e negativo sempre quando isso aqui for negativo, tá? Não vai ter nada a ver com esse sinal daqui, que foi o primeiro caso. O primeiro termo vai ser o quadrado do primeiro termo e nós vamos trabalhar com produto e diferença, onde o produto é o terceiro termo sem o sinal, ou seja, módulo, e a diferença vai ser o segundo termo. Então, produto e diferença, a gente vai ter que encontrar, né, dois números, onde multiplicado dá 14 e diminuído dá 5. No caso aqui a gente achou o 2 e o 7, né? Por que eu botei o 7 no positivo e o 2 no negativo, né? Porque se eu fizer mais 7 menos 2, vai dar 5 positivo. Agora nós vamos para a segunda parte que eu falei para vocês, quando o primeiro termo é diferente de 1. Então, eu dei aí dois exemplos para vocês, olha. Aqui o coeficiente, né, é 12 e aqui é 6, então é diferente. Então, a técnica também vai ser diferente. Então, a gente vai fazer primeiro quando o terceiro termo for positivo. Então, com A diferente de 1 e o terceiro termo positivo. Qual será a regra? Primeiro, a gente vai ter que desmembrar o segundo termo do trinômio, tá? Ou seja, a gente vai ter que transformar esse termo do meio em 2, que somado tem que dar esse resultado, tá? Tanto para esse como para esse. Mas como a gente vai desmembrar esse termo do meio, né? A partir do produto e da soma. O produto vai ser o primeiro termo vezes o terceiro termo do trinômio, tá? E a soma será o módulo do segundo termo do trinômio. Então, eu coloquei aqui o exemplo para vocês, gente. Eu vou ter que desmembrar o menos 29x. Mas em que números, né? Eu tenho que pegar o produto, ou seja, a multiplicação do primeiro termo com o terceiro termo, ou seja, 12 vezes 15, que no caso vai dar 180. E a soma vai ser o módulo do termo do meio, 29. Então, agora a gente vai ter que descobrir quais são os números, né? Dois números que multiplicado vai dar 180 e que somado vai dar 29. Fazendo todas as possibilidades aí, né? O número vai ser o 20 e o 9, tá? Porque 20 vezes 9 multiplicado dá 180 e somado dá 29. Então, como é que vai ficar isso aqui, né? Eu vou desmembrar, um vai ficar menos 20x e o outro vai ficar menos 9x. Então, nós chegamos nesse caso aqui. Repetimos o primeiro termo,
repetimos o último termo e o termo do meio se transformou em dois termos, tá? Por que que negativo? Porque lá é negativo. Se fosse mais 29, aqui ficaria mais e mais. Então, a gente tem que seguir também o sinal do termo do meio. Agora, a gente está com 4 termos. O que que a gente vai fazer? Vamos fazer o fator em evidência desses 2 primeiros termos e o fator em evidência desses 2 primeiros termos aqui, tá? Fator em evidência, né, entre esses dois vai ser o 3x, tá? Quando a gente tira, então, o 3x de 12x ao quadrado, o que que sobra? Sobra 4x, né? Porque 3 vezes 4 dá 12, x vezes x dá x ao quadrado. E de menos 9x eu tirei o 3x, então o que que sobrou? Sobrou somente o menos 3, né? Porque 3x vezes menos 3 dá menos 9x. Nesses dois últimos, o fator em evidência vai ser menos 5, né? Então, se eu tiro menos 5 aqui, o que que vai sobrar? 4x, porque menos 5 vezes 4x vai dar menos 20. E se eu tirei menos 5 desse 15 aqui, o que que vai ficar? Menos 3. Menos 5 com menos 3, menos com menos dá mais 15. E agora a gente vai fazer o agrupamento. E aí o resultado ficou 3 menos 5 vezes 4x menos 3. Então, esse aqui é o resultado. Agora, a gente vai ver quando o último termo for negativo. Nesse caso aqui, 6x ao quadrado menos 7x menos 20, né? O terceiro termo aqui, ele é negativo. Então, a regra é primeiro desmembrar esse segundo termo aqui. Como que a gente vai fazer? Né? A partir do produto, né, da multiplicação do primeiro termo com o último termo do trinômio e a diferença, né, que será o módulo do segundo termo. Então, ficou dessa forma. O produto é a multiplicação do primeiro com o terceiro termo. Em módulo, tá, gente? Não vai levar lá o sinal. E a diferença vai ser o segundo termo, também em módulo. Ok, gente? Então, 6 vezes 20 dá 120, né? E a diferença vai dar 7. Então, a gente tem que achar dois números que multiplicado dá 120 e que a diferença dá 7. Os números serão 8 e 15, né? Porque 8 vezes 15 dá 120 e a diferença de 15 menos 8 vai dar 7, tá? Então, aqui é diferença, tá, gente? Quando isso aqui é negativo, é diferença. Quando isso aqui é positivo, vai ser a soma, como foi o caso anterior. Então, como que a gente vai desmembrar, né? A gente vai ter que olhar. O resultado lá é menos 7x. Se a gente fizer menos 8 com mais 15, vai dar 7 positivo. E não é 7 positivo, é 7 negativo. Então, o 15 tem que ser negativo e o 8 tem que ser positivo. Então, foi o que eu fiz aqui, tá? Esses dois termos, né? Mantém o sinal do número maior e diminui, vai dar menos 7x. Agora, a gente tem 4 termos, então nós vamos fazer o fator comum nos dois primeiros e o fator comum nos dois últimos. E aí, o fator em evidência ficou 2x, né? Eu tirando 2x daqui, né? Vai sobrar 3x, porque 2 vezes 3, 6, x vezes x, x ao quadrado. E aqui vai ser 4 positivo, porque 2x vezes 4 vai dar 8x. Nesses dois termos últimos, nós temos o 5 em evidência. Eu tirando menos 5 do menos 15, vai ficar 3x positivo, né, gente? Porque menos com mais vai dar menos. E 5 vezes 3x vai dar menos 15x. E aqui, eu tirando menos 5 aqui, vai ter que ser mais 4, porque menos 5 vezes mais 4, menos com mais dá menos, 5 vezes 4, 20.
E agora a gente vai fazer o agrupamento de 2x menos 5. E aí ficou, né, 2x menos 5 multiplicado pelo 3x mais 4. Bem, gente, esse exemplo aí é para simplificar essa fração, né? A gente tem trinômio, né, segundo grau no numerador e no denominador. Então, a gente vai ter que aplicar a técnica. Então, a gente vai fazer primeiro para o numerador, né? Que no caso é esse aqui. Então, primeiro a gente tem que lembrar, né? O A é 1, né? E o último termo, ele é negativo. Se o último termo é negativo, a regra é que nos parênteses os sinais sejam trocados, tá? Então, eu vou botar aqui mais e eu vou botar aqui menos. Agora, o primeiro termo dos parênteses vai ter que ser a raiz quadrada do primeiro termo, né? Então, é raiz quadrada de x ao quadrado da x, né? Então, aqui vai ser x e aqui vai ser x. Como isso aqui é negativo, né? Eu tenho produto e diferença. Então, o produto vai ser o terceiro termo, menos 6, e a diferença vai ser o segundo termo em módulo, ou seja, com sinal positivo. Então, aqui é 1, aqui vai ser 1. Então, que número que multiplicado vai dar menos 6 e diminuído dá 1? Vai ter que ser 2 e 3, né? Porque 2 vezes 3 dá 6. E fazendo a diminuição, 3 menos 2 vai dar 1, tá? Então, aonde a gente vai botar o 2 e aonde a gente vai botar o 3? O 2 vai ficar aqui no positivo, né? E o 3, ele vai ficar aqui no negativo. Porque se a gente pegar menos 3 vezes mais 2, vai dar o produto menos 6. Então, a resposta do numerador é essa aqui. Vamos para o denominador. Denominador, o último termo é positivo. Então, o sinal que vai ficar, né, entre os parênteses vai ser o sinal do segundo termo. Como o sinal do segundo termo é positivo, então aqui vai ficar positivo. O primeiro termo aqui desses parênteses vai ser a raiz quadrada do primeiro termo, que no caso é x ao quadrado, a raiz quadrada de x ao quadrado vai dar x. E agora, a gente vai ter que ter produto, é o último termo, é o número do último termo. E a soma é o número do segundo termo. Quem com quem multiplicado dá 4 e somado dá 4? 2, né, gente? 2 e 2. Porque 2 mais 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui é 2 e aqui é 2. Então, o resultado é esse aqui. Agora, a gente vai pegar, né, os resultados e vamos jogar nessa fração aqui. Então, eu coloquei o numerador e o denominador. Bem, tem alguma coisa que a gente pode simplificar nesse caso aí, gente? Tem, né? O x mais 2. O x mais 2 eu tenho tanto no numerador como no denominador. Então, aqui eu posso cortar. E aí, o que sobrou é x menos 3 sobre x mais 2. Então, essa aqui é a simplificação dessa fração. Agora, o nosso segundo exercício, ele quer que fatore esse trinômio aqui, né? 4x ao quadrado menos 20x menos 200. Bem, primeira coisa que eu vou fazer é simplificar esse trinômio, porque todos eles, né, se a gente ver, todos eles são múltiplos de 4. Então, eu posso dividir por 4 os três termos. E aí, vai ficar dessa forma aqui, né? Vou botar o 4 em evidência. E o que sobrou no primeiro termo é o x ao quadrado. O segundo vai ficar menos 5, né? Que menos 5 vezes 4 dá 20. E o terceiro menos 50, que menos 50 vezes 4 dá menos 200. E agora, a gente vai ter que encontrar, né? Qual é o resultado desse trinômio do segundo grau. Esse caso aqui é quando A igual a 1, né? E o terceiro termo é negativo. Então, a gente vai trabalhar com produto e diferença.
tá? O produto vai ser o terceiro termo, que é o 50, e a diferença vai ser o segundo termo. Bem, e os sinais? Os sinais, como isso aqui é negativo, né? Os sinais serão trocados. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. O primeiro termo aqui vai ser a raiz quadrada do primeiro termo do trinômio. Raiz quadrada de x ao quadrado dá x. X e x. E aqui a gente vai ter que descobrir que números, né? Quem vezes quem vai dar 50 e quem menos quem vai dar 5. Os números serão 10 e 5. Porque 10 vezes 5 dá 50. E se a gente diminuir aqui, vai dar 5. Mas a gente vai fazer menos 10 mais 5 ou menos 5 mais 10? A gente vai ter que fazer menos 10 mais 5, porque vai ficar um resultado menos 5 da diferença, que é, no caso, menos 5 aqui. Então, você tem que ver sempre esse sinal aqui, tá? Para quando fizer essa diferença, tem que dar o resultado desse sinal aqui. Bem, se deu negativo, o número maior aqui tem que ficar no parênteses que tem o sinal negativo. Então, vai ficar 10 aqui. E o 5 vai ficar onde tem o sinal positivo. Então, esse aqui é o resultado, né, do trinômio do segundo grau. E a resposta será essa aqui. 4 vezes o resultado desse trinômio aqui. Agora, o nosso último, eu vou fazer a fatoração do trinômio 9x ao quadrado mais 13x mais 4. Esse aqui é o segundo caso, né? O último termo é positivo. Então, a gente vai ter produto e soma, tá? Porque aqui é positivo. Se fosse negativo, seria produto e diferença. Então, vai ser produto e soma. Mas quem vai ser o produto no segundo caso? Vai ser a multiplicação do primeiro número, do primeiro termo, com o terceiro termo. Então, vai ficar 9 vezes 4, que dá 36. A soma vai ser o segundo termo, o número do segundo termo, 13. Muito bem. Então, a gente vai ter que achar dois números que multiplicado dá 36 e somado dá 13. Então, é o 9 e o 4, tá, gente? 9 vezes 4, 36, 9 mais 4, 13. E aí, nesse segundo caso, a gente desmembra esse 13 aqui. Esse termo do meio a gente desmembra em 2. Então, a equação ela vai ficar assim. Esse desmembramento aqui, a gente vai botar esse número e esse número. Então, de 13x vai ser transformado em 9x e 4x. 9x mais 4x dá 13x. E vou repetir o último termo. E agora, nós temos 4 termos. Vamos fazer a fatoração aqui e vamos fazer a fatoração aqui. A fatoração aqui, eu posso botar o 9, porque tem 9 nos dois, e o x, porque tem x nos dois. Aqui é 9x ao quadrado. Se eu tirei 9x, só vai sobrar um único x. E aqui, gente, eu tenho 9x. Então, se eu botei esse 9x na frente, isso aqui vai ser 1. Gente, muita gente erra isso. Eles não botam 1 aqui. Eles acham que cortou, acabou, é 0. Também não, gente. Tem que prestar atenção quando for colocar o fator em evidência, tá? Se o fator em evidência for o próprio termo, aqui você não pode botar 0. Você não pode acabar com ele. Você tem que botar 1. É só você fazer distributivo, ó. 9x vezes x dá 9x ao quadrado. 9x vezes 1, 9x, tá? E aqui eu vou colocar o 4, né? Que tem 4 no primeiro e no segundo. 4x, se eu tirei o 4, vai ficar x. E aqui só tem 4, a mesma coisa, vai ficar 1 também, porque eu tirei o 4, vai ficar 1. Fazendo distributiva, vai dar isso aqui, ó. 4 vezes x, 4x, 4 vezes 1, 4. Tá? Agora, a gente vai fazer o agrupamento desses dois aqui. 9x mais 4, e esse aqui eu vou repetir. Que será o segundo parêntese.
então o resultado, né, da fatoração é esse aqui, tá? Então, gente, a nossa quarta aula de fatoração está acabando. Nessa quarta aula a gente viu o trinômio do segundo grau. Eu fiz aqui algumas técnicas. Aqui está tudo esquematizado, como você acha os sinais, como você acha o primeiro termo, como você acha o segundo termo para A igual a 1, né? Quando o terceiro termo é positivo. A gente viu esse aqui também para A igual a 1 também, mas quando esse sinal aqui do terceiro termo é negativo. Essa matéria não é uma matéria complicada, mas é uma matéria que tem que fazer bastante exercício, né? Então, espero que vocês façam bastante exercício. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário que eu responderei para vocês, não tem menor problema. Quem gostou dessa aula, pode dar uma curtida aí para mim. Quem quiser se inscrever no meu canal para receber, né, mais aulas de matemática básica, se inscrevam. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.